Beleza, o pessoal vai entrando aí. Bom, gente, boa tarde. Feliz da gente estar começando aqui mais uma live na Target Week. Pra quem não me conhece, eu sou a Clara, sou aqui do marketing da Target. E estamos aí começando o nosso segundo painel da semana, né, de várias lives. Feliz de ter aqui vocês com a gente. Só queria dar uns recadinhos iniciais antes da gente começar, antes de eu passar a bola aqui pro pessoal da Day12 Company. Só avisar que a gente vai ter uns recados no final. E para quem está acompanhando as redes também, a gente já avisou que a gente vai ter uns descontos exclusivos. Então, no final da live, eu vou passar isso para vocês poderem acessar. E é isso, espero que seja um conteúdo legal, espero que vocês gostem. E agora eu vou passar para o Rodrigo e para o Caio poderem começar a apresentação aí para vocês. Boa live, pessoal. Maravilha. Obrigado, Clara. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Deixa eu já colocar aqui minha tela para compartilhar. Bom, agradecendo aí não só a Clara, mas toda a equipe da Target Brasil pelo convite. Semana importantíssima, já tá se provando ser um sucesso. Me colocaram para falar logo depois do Alan, Wagner e Celso. Então a pressão já vem gigantesca. Mas ao mesmo tempo vai ajudar bastante porque vamos fazer um gancho perfeito ali com o tópico que eles estavam conversando. E vai ficar muito mais fácil explicar aqui. E, e muito feliz em justamente usar essa semana aqui para fazer o nosso lançamento oficial da Capivara AI, o primeiro produto aqui da D12. Para quem não sabe, nós da D12, a gente surgiu do departamento de P&D da Target Brasil, então alguns já devem até ter visto meu nome aí, alguma coisa vinculada com Target. E a gente justamente está de olho nas tendências, né, do mercado, muito do que foi conversado de manhã, então nas dores dos clientes, a gente já conhece bastante da parte de dados, são muitos anos já trabalhando com isso. Formamos esse departamento para justamente conseguir atuar nessas tendências, né? Falando um pouco de mim e do Caio, né, que a gente vai apresentar agora, dentro da 12, eu atuo como CTO, e o Caio, que daqui a pouco vai falar um pouco também, atua aí como nosso engenheiro de software sênior. Como que surgiu primeiro a D12, né? A gente já falei, né? Veio do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, mas veio com a missão de conseguir ampliar a capacidade das empresas de analisar dados, extrair insights e tomar decisões baseadas em dados. Né? Então, pegar muito, óbvio, do que a Target já faz, mas conseguir ampliar isso. Então, ir além, novamente falando, de tendências. Né? Aí que eu estava falando, né? Eu vou aproveitar o gancho do que falaram já de manhã, justamente as tendências de analytics. Então, quem não estava de manhã, eu vou dar um panorama aí geral, mas quem já estava, só repetindo. Muito disso, né? Muitas pesquisas, inclusive esse aqui veio do Gartner, diz como que para que caminho está indo o Analytics, e hoje em dia todo mundo já sabe, né, que tem IA envolvido. Mas eles trazem muito focado nisso, de conseguir passar de algo que era focado em TI, isso no passado, para hoje em dia estar mais focado no analista. Então, muitos de vocês já têm um analista de BI ou são analistas de BI, para realmente quem é o consumidor final. Né? E até como o Guilherme comentou hoje de manhã, quem que é o consumidor final? Qualquer um. Qualquer um da organização vai precisar de dados, seja você do comercial, financeiro, suporte, desenvolvimento, você precisa de dados para conseguir tomar suas decisões. E a ideia é facilitar essa pessoa, não precisar passar por ninguém, realmente chegar no final. Como que o próprio Gartner diz que isso é possível, né? Tem esses pontos, então eles trazem. Pô, o que é importante trazer? Data stories, então volta muito naquela história do storytelling, conseguir trazer dentro de um contexto, que é o segundo ponto de ali, conseguir alguma coisa mais conversacional, então, pô, conversar com meus dados, algo aberto, então, ou seja, para todo mundo e também embarcado, né? Conseguir colocar isso dentro da sua solução, volta muito, né, de estar dentro do contexto. Nisso vem a pergunta: por que analisar dados não pode ser simples como pesquisar na internet ou simplesmente conversar com seus dados? E aí vem a nossa solução, que é Capivara AI. Um resuminho breve aqui, né? Qual que é a ideia? Você tem a sua pergunta, a IA vai entender a sua pergunta, ela vai, né, falando em termos um pouco mais técnicos, ela vai montar uma query em cima disso, para conseguir pegar seus dados, voltando para a IA, vai gerar uma resposta e vai te retornar com uma resposta humana. Não vai trazer só número, não vai trazer só a query, vai realmente trazer, de fato, uma resposta. Então, qual foi meu faturamento? Vai estar lá. O meu faturamento foi de tanto. Está aqui sua meta, alguma coisa assim.
Reforçando, depois a gente vai passar um pouco mais sobre detalhes, mas reforçando só que naquela parte ali, justamente de pesquisa e análise de dados, tem toda uma camada de segurança. Os dados nunca são passados para IA, e sim só a camada semântica, né? Então, já uma pergunta muito recorrente. Então, os dados que chegam no final foram todos tratados só pelo SQL. Não tem nenhum tipo de treino com os dados em si. Só falando um pouco mais, né? O Capivara AI, primeiro produto da nossa companhia, queremos entregar um poderoso chatbot capaz de navegar nos dados da organização e trazer o insight que você precisa de forma rápida, precisa e intuitiva. Não vim aqui só para falar, eu sei que vocês vão querer ver também. Então eu passo a palavra aí para o Caio, que vai trazer uma demonstraçãozinha rápida aí do produto. Está mutado, Caio. Então, agora sim, pessoal, boa tarde. Trazendo aqui, primeiramente, um prazer estar apresentando aqui a solução para vocês, né? Ter sido convidado. E trazer vamos assim, um gostinho de como que está o nosso chat, como é que está funcionando a nossa aplicação. Primeiramente, eu queria apresentar aqui a parte do produto em si, que a gente chama de fonte de dados, né? Onde a gente faz toda a parte de cadastro do Data Warehouse, seja ele, enfim, um Postgres a vida, ou até Excel, por exemplo, se teus dados eles estão ali no formato de Excel, então a gente tem a capacidade de cadastrar esses dados e montar, né, toda a parte da IA em cima deles. Uma vez feito esse cadastro, a gente procura sempre trazer uma visão simples e o mais objetiva e direta, né, para o usuário, de maneira que ele consiga operar a aplicação, não só o chat, mas também a parte de configuração, né, que a gente notou que é bastante importante deixar isso o mais manuseável possível para os usuários. Então, aqui a gente vê é, é, a tela onde ele consegue ver quais as tabelas presentes dentro do Data Warehouse dele. Então, nesse caso aqui, um Data Warehouse mock, né, com alguns dados que a gente criou com um propósito de apresentação. Então, dentro disso aqui, a gente tem algumas interações que a gente pode fazer com os dados dele. Por exemplo, o Table Joins, que é uma conexão de uma tabela com outra, que a gente usa para alimentar a IA, né, para alimentar o modelo. E aí, a IA ela entender que tipo de conexões ela pode fazer entre as tabelas daquele determinado data warehouse. Além disso, a gente tem a parte de regras de negócio, né? Algumas regras, a gente chamou, essas regras de negócio são regras gerais aos teus dados. Então, aqui um exemplo bem simples é que, por exemplo, na tabela do teu Data Warehouse, você não tem especificando qual é a região do estado do teu cliente, ou enfim, o que quer que seja. E aí, nesse caso, a gente passa uma regra de negócio dizendo assim, pô, ó, na região norte, o estado do Acre, Amapá, Amazonas e etc., são esses estados que fazem parte. E aí faz essa descrição porque ela vai funcionar como uma regra geral para o negócio. Já falando de uma regra mais específica, é o que a gente chama daqui da parte de descrição dos teus dados. Claro, aqui a gente descreveu todos, um propósito de apresentação, mas algumas coisas não necessitam, né, dessa descrição formal. Por exemplo, o ID da venda. O ID da venda, normalmente, a descrição poderia estar em branco, porque apenas com o nome da coluna, a IA ela conseguiria entender e saber o que é aquilo. Mas assim, você tem uma regra de negócio muito específica para aquela coluna, ou aquela coluna, vamos supor, né? É, sei lá, nome do produto. Ela tem algumas características. Ah, se o nome do produto começar com a letra X, tem uma regra. E aí essas regras específicas da tabela, elas entram nessa parte aqui, né, das fontes de dados, no caso das colunas. Então a gente procurou deixar isso tudo mais simples e mais direto para o usuário operar, né? Já passando agora para o chat, a gente tem uma interface bem simples, bem limpa, bem direta. E aqui um dos pontos que a gente
optou por trazer são justamente os dados de todo do teu data warehouse, aquela camada semântica que o Rodrigo comentou, né? Os esquemas do teu data warehouse. Ah, então eu tenho a tabela Cap Company, que dentro dela tem data de venda, eu tenho categoria, ID de venda e etc. E o metas. Isso aqui ajuda porque na hora que você vai fazer uma pergunta, né, para o chat, você tem uma noção do que está alimentando, do que aquele modelo está alimentado, né? Isso aqui, todas essas colunas são exatamente as que a IA vai usar para conseguir responder as suas perguntas. Então, às vezes você pode perguntar alguma coisa aqui sobre, sei lá, análise de crédito. Ah, mas minhas colunas não tem nada relacionado. Então, você já consegue ter uma noção de como e do que perguntar. Aqui eu trouxe um GIFzinho explicando mais ou menos como funciona o chat. Igual um GPT, igual um Gemini, você vai perguntar aqui quais as top 3 categorias de itens vendidos, né, de quantidade de itens vendidos por dia. Aí ela vai trazer essa resposta no formato de texto, e aí você vai ter opções de visualizações, seja ela aí, como ele está mostrando nessa parte do GIF, no gráfico, seja ela por tabela, e vai te dar a opção de exportar aquela tabela como um XLSX, ou seja, um arquivo de Excel, ela vai te dar a opção de exportar aquela tabela como uma imagem, certo? Além de tudo, é, essa é a tabela, certo? Aí agora a parte de gráfico, também te dando a opção de exportar esse gráfico, muitas vezes você quer usar num resumo, enfim, num, num relatório. Além disso, você também é capaz de identificar a query que a IA gerou. Ele vai estar aqui embaixo, né? Ele mostra a consulta que foi gerada. E aí, dentro disso, a gente pode renomear os chats e fazer perguntas diferentes e que associem as tabelas. Por exemplo, a tabela é uma pergunta aqui de porcentagem de meta batida. Então, a IA ela é capaz de entender que tu tem duas tabelas, uma de vendas e uma de metas, e associar, de acordo com os table joins e toda a parte de regra de negócio que você montou, quanto mais bem detalhado, quanto mais bem feita essa parte, maior a chance da IA de trazer uma resposta satisfatória. E aí você consegue, por exemplo, ao fim desse GIF, vocês vão ver que ali no histórico você consegue categorizar e dar um nome para aquele chat. Então você consegue ir e voltar nesse chat e ele vai sempre seguir o mesmo contexto. Então você consegue deixar, por exemplo, um chat correspondente só de metas, um de categorias, um só sobre faturamento. E aí trazendo mais um exemplo, ela entende o contexto. Então, numa primeira pergunta, eu perguntei sobre a loja Resende, na segunda, eu não precisei repetir a pergunta de uma maneira é, da mesma maneira, né? Eu só fui conversando realmente como se eu estivesse conversando com alguém e ele foi me trazendo esses resultados. Aqui, finalizada essa parte, esse gostinho do chat para vocês, eu queria trazer uma solução que a gente também está apresentando, está trabalhando junto com alguns parceiros aí nossos, que é a Capcred, que é um módulo da Capivara AI focado 100% na análise de crédito. E aí pensando justamente nessa parte de gerenciamento e avaliação de crédito de clientes, utilizando a inteligência artificial. Algumas funcionalidades aí que a gente pode trazer essa parte de consultas detalhadas, permitindo que o usuário ele possa fazer perguntas específicas com relação a pagamentos que foram efetuados, títulos vencidos, limite de crédito, entre outras diversas perguntas. Uma identificação de gestão de risco, porque a gente consegue ali perguntar a ela a questão de inadimplência, quantos estão inadimplentes, há quanto tempo estão inadimplentes, o que vai trazer justamente essa facilidade na tomada de decisões, né, estratégicas do teu time, principalmente do time de crédito. E aí, outro ponto que a gente acha bem importante é essa parte do monitoramento de limite de crédito, ver quanto aquele cliente tem, se dá para liberar aquela compra para aquele cliente. Então, a gente não precisaria mais ou acessar a base ou ir em algum tipo de dashboard, alguma coisa mais complexa para avaliar. A gente basta perguntar ao chat e ele vai trazer o resultado. Aqui eu trouxe alguns exemplos de perguntas, né? Por exemplo, qual o montante de títulos vencidos do cliente X, Y, enfim. Quais são os clientes com títulos vencidos há mais de 60 dias,
clientes com limite de crédito entre tanto e tanto, que estão com limites vencidos, são poucas, mas tem diversas outras perguntas que você pode fazer e ela vai te trazer esses resultados. Por fim, eu queria trazer um pouco aqui do Cap Labs, que é a união de tudo, né? A ideia é a software house da Capivara, que ela é dedicada em desenvolver essas soluções personalizadas. Então, qual que é a ideia da gente? É justamente criar essas soluções de IA sob medida para atender as necessidades de cada cliente. Ou seja, pô, Caio, a gente não precisa dessa parte de análise de crédito, mas a gente quer alguma coisa ligada ao RH, então a gente já começa a pensar em outra área, certo? Para aplicar IA e otimizar o teu trabalho em outras áreas da tua empresa. Né? Lembrando, a gente tem aquele chat geralzão e aí vários módulos, né? A ideia seria modularizar, né? Dessa maneira, de acordo com a necessidade de cada cliente, né? A parte também, dentro da Software House, de consultoria e transformação digital, onde a gente teria essa parte de orientação das empresas nessa jornada de digitalização, pensando na estratégia até a implementação, e o foco na inovação contínua, né? Sempre com um time ali focado em explorar o que há de melhor, o que tem de tecnologia mais nova, o que a gente pode usar, o que a gente pode otimizar, o que a gente pode agilizar, né? Sempre. E trazemos como esses diferenciais justamente esse time de especialistas está focado 100% nessa parte de IA, de estudo, dados, né, de estudo de dados no geral, e sempre focar, né, os resultados e retorno sobre investimento. Até, desculpa cortar, Caio. Claro. Mas só finalizando essa parte do Cap Labs aí, a ideia, até como o Celso comentou mais cedo, não é simples você conseguir colocar uma IA dentro de uma organização. Não Exato. é você só escolher um aplicativo, não é só se ter um produto bom. Então a gente quer justamente conseguir tirar essa barreira, né? A gente quer que qualquer um consiga usar, todo mundo tem dados, todo mundo é capaz de usar, mas a gente sabe que só dar um produto não necessariamente já finaliza tudo. Então a Uhum. ideia com o nosso laboratório é justamente conseguir ajudar qualquer um com isso e não só entregar o produto e cada um ter que se virar e aprender com isso, né? Exato. Eu acho que você, em conjunto com isso, dessa introdução da digitalização, que é justamente essa questão do módulo, né? Às vezes a empresa ela não está preparada como um todo para receber uma IA generalista de todos os seus dados, mas, pô, vamos fazer um teste aqui com a parte de crédito, vamos fazer um teste aqui com a parte de RH, vamos fazer uma parte, enfim, você consegue iniciar aos poucos, né? Passo a passo. Isso. Beleza? Nossos contatos aí, pessoal, quem quiser, não hesitem em estar em contato. Tem tanto nossos e-mails aí, acho que a Clara também vai colocar na publicação, Uhum. não lembro, mas vai ter em algum lugar nossos contatos, tem aí o QR Code para cada um dos sites. Você Vou acompanha colocar a nossa também. empresa total. Capivara IO aí é o nosso site focado na Capivara AI. A gente vai abrir para dúvidas, mas já tem uma primeira aqui do Alcélio, que é uma pergunta muito recorrente, inclusive, que é por que Capivara? A resposta mais honesta e que é a verdade, inclusive, é só porque eu gosto de capivara. Inclusive, eu tenho o meu mascotinho aqui. Eu queria fazer a apresentação com o mascote, mas a Clara não deixou. Eu, né? Mas estamos abertos para mais perguntas, pessoal, se alguém quiser mandar. Eu não ia abrir a câmera aqui e o microfone para falar, mas eu não me aguento. Quem estava compartilhando os slides era o Caio, é isso? É, Isso, Caio, se você puder voltar só no QR, queria claro. aproveitar só para dar uma pincelada aqui para o pessoal que está acompanhando, antes de a gente entrar em dúvidas mais específicas sobre o produto. Pessoal, a gente falou mais cedo, acho que foi até o Willer, não sei se o Willer está aí acompanhando com a gente, falou, poxa, um grande desafio a gente massificar a adoção disso pela organização, né? E eu comentei na live da abertura, não sei quantos daqui estavam lá, mas estou vendo vários nomes repetidos aqui, fiquei feliz com isso, inclusive. Eu falei, poxa, os fornecedores, eles têm um papel nisso, né? E eu comentei que ao longo dessa semana a gente ia para vir em diferentes painéis mostrar como a gente está agindo para levar vocês para aquela terceira era, né? Então, da mesma forma
que os relatórios são importantes para diversas aplicações. A DRE é um relatório. A DRE nada mais é do que um relatório, é um documento de extrema importância para as organizações tomarem uma série de decisões que vão muito além de decisões financeiras. Os dashboards também continuam cumprindo o seu papel, embora a gente tenha falado mais cedo do declínio, tá? Eles continuam cumprindo o seu papel. O que a gente vai ver é uma soma. Tem relatório, você tem dashboard, você vai começar a ter uma série de novas formas de consumo de informação. O que a gente está fazendo com relação a isso? Poxa, eu falei que a gente quer sair um pouco do buzz, né, de inteligência artificial, do clichê. Várias empresas, vários eventos esse ano falando de IA, mas que não trouxeram exatamente, concretamente, o que elas estão fazendo a respeito. O Capivara, pessoal, o Capcred, o Caplabs, essas 3 soluções que a gente está trazendo para vocês aqui, são iniciativas que a gente está lançando hoje oficialmente para o mercado. Então, poxa, Guilherme, eu tenho essa dor aqui, onde, cara, meu time de crédito depende do ERP para puxar informações, ou fica à mercê, não consegue puxar informações. Eu tenho que gerar algo para o target, não funciona muito bem, porque eu prevejo um modelo de relatório de dashboard, passa um tempo, o pessoal pede de novo um outro tipo de análise, tem muito retrabalho, precisava de algo conversacional. Escaneia o QR Code, vem falar com a gente do Capcred. Guilherme, eu tenho uma dor aqui que pode ser respondido por analytics conversacional, mas não é de crédito, é de vendas. O meu RCA, que visita cliente, que precisa saber, antes de entrar lá com o cliente para negociar melhor, o que ele vendeu da última vez que ele esteve aqui, se o cliente está ou não está inadimplente, que preço ele pagou. O Capivara, entre em contato com a gente também. Ou o terceiro caso, Guilherme, eu tenho aqui desafios em dados. E eu não sei como resolver. Ou eu tenho aqui desafios de negócio que eu acho que dados pode me ajudar. É uma das tendências que a gente vê quando fala hoje do segmento de principalmente distribuição, ou como é que o distribuidor reage aos grandes atacareiros que estão chegando nas pequenas e médias cidades. Poxa, antes eu atendia um comérciozinho de bairro com a minha distribuição, só que agora o dono desse comércio de bairro está indo no atacadão, né, no açaí, comprar seus produtos. Pô, hiperpersonalização. Como é que eu posso fazer hiperpersonalização para esse cliente? Pô, não sei, mas acho que tecnologia pode ser um bom caminho. É o Caplabs, entre em contato com a gente, então. Eu queria encorajar todo mundo que está aqui, que assistiu ao webinar de manhã, que está assistindo esse lançamento também, venham conversar com a gente, pessoal. A gente está agora oficialmente lançando esses produtos, essas soluções para mercado. Vai ser um baita prazer conversar com vocês e mostrar um pouquinho como é que a gente pode atender as demandas. Vou ficar quietinho, que a hora aqui já falei muito. Já fiz meu papel aqui, que é colocar, dar mais trabalho para a galera aí de P&D. Agora eu vou deixar aí o pessoal com as perguntas. Não, que é isso. Quanto mais, melhor aí. Tem umas perguntas aqui, Caio. Quer ver a do Iago? Pode ser. É que eu não estou vendo aqui, que eu estou compartilhando a Ah, tela. é? Posso ler para Então, vocês? Boa, claro. Beleza, ele comentou só que ele chegou um pouquinho atrasado, né? Ele não sabe se isso já foi comentado, mas ele ficou na dúvida de quais maneiras a Capivara IA terá disponível para ler o banco de dados interno. Rodrigo, quer falar? Eu falo? pode falar. Então, hoje o que a gente precisa hoje a gente a gente reduziu, né, a quantidade de bases que a gente suporta, justamente para a gente ter essa primeira interação. Então, hoje, basicamente, a gente tem ali com Postgres ou qualquer uma que tenha o Postgres como base, como, por exemplo, a Supabase, e o próprio e arquivos de Excel, né? A gente consegue incluir diversos arquivos. Enfim, no caso do arquivo do Excel, é criado um data warehouse com aqueles dados, né? Um data warehouse para você, então a gente vai modelar essa parte do data warehouse, mas a parte de acesso, basicamente a gente precisa ter acesso à base para extração dos esquemas e para o envio da query. Os teus dados eles vão continuar lá, a gente não faz cópia, não puxa nada disso. É basicamente um acesso para a gente executar a query lá na tua base e voltar com a resposta para geração da resposta humana.
Não sei se tem algo a acrescentar aí, Rodrigo, mas acredito que seja É, essa a dúvida. a base em si, né? Qual que é a base? Atualmente está trabalhando mais com o Postgres, mas a gente já está desenvolvendo outras, mas o Uhum. estilo da base, né, nunca vai ser realmente a base do RP, alguma coisa assim, né? Vai ser sempre um data warehouse, assim como qualquer ferramenta de analytics, né? Então, é o que o Caio falou. Se já tiver um data warehouse, a gente consegue comunicar com ele e fazer esse trabalho. Se não tiver, a gente pode fazer esse trabalho também de montar, tratar toda a arquitetura, fazer o data warehouse, e aí a Capivara vai se conectar nele. Se tiver mais dúvida, Show. Iago também pode responder mais. Tem algumas perguntas que chegaram aqui, queria aproveitar para já ler e já responder algumas delas. Então, um pouco Boa. mais sobre uma oferta, a relação target e 12, né? Falando primeiro a pergunta aqui do Fabrício, né? Eu preciso pagar algo para poder discutir problemas ou necessidades que eu tenho na minha empresa? Pô, excelente pergunta, Fabrício. Muitas vezes alguns clientes têm medo, falam, pô, vou solicitar um contato para discutir ideias aqui, depois vai vir uma fatura de 2, 3 horas de consultoria aí só por discutir. Não, galera, assim, por enquanto, tá? Não vou dizer que é para sempre, mas por enquanto, não estamos cobrando para bater papo. Então, assim, você tem aí um cenário da sua empresa, que você está na dúvida mesmo. Às vezes você fala, pô, nem tem nada a ver com dados aqui, é uma questão de fazer um BPM, tem que fazer, enfim, alguma outra coisa que nem passa por tecnologia. Mas se tem essa desconfiança, vem conversar com a gente. Então, nesse primeiro momento, o Capivara surgiu de conversas com os clientes. O Capicred mais ainda. Então, esse bate-papo aqui é riquíssimo para nós, para entender os desafios, as dores que vocês têm de fato no dia a dia e abrir ideias. Como abrir para o Capivara, como abrir para o Capicred, que é o filho do Capivara, vamos chamar assim. Então, se você quer só conversar, entender um pouquinho mais, ainda, não estamos cobrando por isso. Então, quem quiser, só escanear o QR Code ali para falar com a gente. E eu já vou agora, na sequência aqui, responder a dúvida do Jean, né? Já perguntou o seguinte, seria possível conectar o Capivara ao BI? Né? Exemplo, conectar a Capivara para que tenha acesso ao ETL do target da empresa. Jean, de forma bem direta, mas eu te explico por que isso não é assim que funciona, tá? Pelo seguinte, o Capivara, assim, é uma forma bem resumida, os meninos me corrigem aqui se eu estiver falando alguma incorreção técnica aqui. É uma IA, tá? Uma IA nada mais é do que o modelo, e um bom modelo ele precisa de dados e volume para trabalhar, ok? Então, o primeiro ponto o BI, né, ele tem diferentes camadas. Você tem a ETL é uma camada, o banco de dados em memory é uma segunda camada, a visualização de dados é uma camada, então não tem conexão direta ao BI. A gente vai sempre fazer uma conexão ao banco de dados, ok? E nesse primeiro momento, tá, estamos lançando aí a primeira versão desse produto, a gente não se conecta ainda ao banco in memory do target, por algumas razões. Tá? Mas uma delas, né, e aí que isso não tem nem a ver com questão de tecnologia, tem a ver com a dor que a gente quer resolver, normalmente, tá, o banco de dados do target lá em memory, ele é amplo e conversa sobre toda a organização. Então, você vai ter lá dados de recursos humanos, logística, vendas, compras, faturamento, estoque, recursos humanos, enfim, uma infinidade de dados. Uma IA com aplicação prática, ela está vocacionada, precisa de um case aplicado. Então, como é o caso do Capicred, um chat para falar de dados de crédito. Então, aqueles dados que a gente tem lá, aquele volume de dados, tem muita coisa que a gente não usa muitas vezes num chat para essa aplicação, pelo menos não da primeira forma a gente está vendo essa versão do produto, e vai te ocasionar uma coisa do tipo, eu vou alucinar. O que é alucinar? Cara, você fazer o seguinte, imagina que você desenvolve uma aplicação, um modelo que é treinado com dados de toda a sua empresa, de todos os departamentos. Legal, só que você vai lá e faz uma pergunta de um dado que não está previsto. Então, sei lá, poxa, eu fiz aqui um modelinho treinado que tem dados de tudo quanto é setor, mas ele está aplicado para crédito, eu vou lá e pergunto quantos caminhões eu tenho na minha frota. E aí o modelo, em vez de simplesmente retornar, falar, não tem acesso a esses dados, ele vai ficar tentando achar isso, vai te dar se achar uma resposta, vai dar uma resposta que não tem nada a ver com nada, quando, né, ele não simplesmente puxar lá, forçar o processamento para não encontrar essas soluções. Então, não sei se aqui você já utilizou, por exemplo, o chat GPT, às vezes você manda uma pergunta, ele
fica assim uma rodinha, demora um pouquinho para Uhum. processar e entregar. Então, imagina que ele não conseguisse ou entregasse nada diferente. Isso é o que a gente chama do processo ali de alucinar. Então, como que funciona? Né? Falou, pô, Guilherme, entendi, mas quero conhecer mais as aplicações. A gente tem o CapCred, já vocacionado para resolver questões de crédito. Aí, daquele data warehouse em memory que você tem, a gente vai particionar só os dados referentes a crédito, ou falar, Guilherme, esse não é o meu caso, minha dor aqui é outra, vou entender, qual é a minha dor? Poxa, minha dor é comercial da ponta, a atuação de RCA. Poxa, minha dor é monitoramento de estoque. Tá? Então, a futuro, a gente pode ter outras interpretações, à medida que a gente for desenvolvendo o produto. Nesse momento aqui agora, a gente não aproveita todo o data warehouse do target. A gente faz uma partição, complementa se precisar de uma outra informação, e trabalha aquele case ali aplicado. E já vou pegar um gancho aqui para responder a pergunta do Willer. Né? O Capivara AI são soluções integradas com target ou módulos separados em parceria. Tá? E também só posso eu mesmo personalizar para as minhas necessidades. Então, vamos lá. Capivara AI, lembra, nós temos 3 produtos / soluções hoje aqui. Capilabs, Software House, empresa de serviço, desenvolvimento, caso a caso, entendemos sua necessidade e montamos algo sob medida. Capcred, cara, seu chatbot, vamos simplificar aqui, voltado para a necessidade de crédito, para atender a galera de crédito, precisa de algo mais rápido, mais veloz, mais eficiente para consultar, cara, qualquer informação referente a crédito, seja relevante para o crédito dentro da sua organização. E o Capivara AI é o chat amplo que a gente consegue modularizar, ok? O Capivara, ele sai, ele está dentro do ecossistema Target, mas não é um produto Target. O Target, produto desenvolvido, né? Target Decision Suite, produto desenvolvido pela Target SA, empresa, sociedade anônima, matriz fica na Dinamarca, plataforma de BI. O Capivara surge de um spin-off da operação Target Brasil, que é a 12. Tá? Então, não é uma solução parceira do ecossistema, similar ao GoVendas, que muitos aqui até inclusive utilizam, que é um parceiro nosso. Né? Sobre personalizar para as necessidades, se quiser depois até aprofundar um pouquinho, mas a questão da personalização, de novo, o Capivara AI você pode colocar ele para outros casos de uso que não seja o crédito. É algo feito sob medida, um entendimento ali. Então, a gente vai entender qual é o caso de uso, treinar o modelo, fazer todas as parametrizações que o Caio apresentou aqui, de regra de negócio, etc., para daí a gente colocar para rodar nesse caso de uso. Eu já respondi muita pergunta, vou deixar vocês responderem um pouco também. Então, a pergunta do Thiago Oliveira. Já possui algum DW pronto para ler o Intor? Essa aí é mais fácil de responder, né? Vindo tantos anos aí trabalhando com Target, né? Com a Target Brasil, acho que a nossa maior expertise virou o Intor, então a gente está mais que acostumado aí para trabalhar, já conhece umas tabelas, já... Esse é o mais fácil, viu, Thiago? Se quiser aí fazer... Entre em contato aí com a gente que a gente consegue fácil puxar os dados do Intor. Show. Bom, Gente, para mim alguém tem acabou mais as alguma dúvidas aqui. dúvidas? Também acho que a gente cobriu todas, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu vou passar alguns recados, podem enviar e a gente fala sobre aqui também. Bom, pessoal, queria passar com vocês alguns recados finais, né, relacionados à Target. Deixa eu só mandar aqui os links. Só um segundinho. Vejam se vocês estão vendo a minha tela aí. Estão vendo, né? Sim. Beleza, eu vou mandar aí no chat também para vocês, só passar aqui para vocês a tela. Beleza, eu não sei se todo mundo está acompanhando, mas agora a gente tem uma comunidade no WhatsApp, né? Então, ela é separada entre. Deixa eu colocar aqui só para vocês verem. A gente tem um grupo agora geral, onde todo mundo que usa o Target pode entrar. Lá o pessoal, né, troca conversa sobre uso de ferramenta, melhores práticas. Um grupo bem interessante. A gente tem o nosso canal para embaixadores, que é para o pessoal que já está muito avançado na ferramenta, usa bastante, né, sabe como mexer, é um grupo mais exclusivo. E a gente também tem o nosso grupo que é só para lideranças. Então, gestores, o pessoal que é diretor está à frente dessas empresas, né?
Para quem não está na nossa comunidade, eu coloquei aí no nosso chat o link, vocês podem acessar. Ah, eu acho que eu me enquadraria dentro do grupo de embaixadores, ou eu tenho um líder que talvez pudesse estar no grupo de liderança. Entram aqui com o marketing, vou deixar também o nosso contato para vocês poderem mandar mensagem para a gente. E peçam lá na comunidade, tem um líder que eu acho que ele podia fazer parte do grupo de liderança. Mande o link lá para ele e a gente a gente aprova aqui para vocês. Também, já falando, para quem não está acompanhando, a gente vai ter a nossa Olimpíada dos Dashboards agora durante a Target Week, né? Então, além de vários painéis que vão estar rolando essa semana, a gente vai ter a premiação dos melhores dashboards lá na sexta-feira. Então, lá pertinho do final da nossa Target Week, lá na live de encerramento, a gente vai fazer a premiação dos dashboards que estejam lá, né, com o maior desempenho, tanto para análise, né, análise dos dados, tanto com a parte visual. E para isso, deixa eu colocar aqui para vocês antes. A gente vai ter uma live daqui a pouquinho, agora às 5, que é para trazer as melhores práticas, né? Então, você, quero me candidatar, quero lá colocar meu painel para concorrer lá na Olimpíada. Assistam a live que o Mila e o Gabriel vão passar para vocês, e o Gui também. As melhores práticas para vocês terem essas análises aí prontíssimas. E o que eu vou ganhar se eu, né, participar da nossa Olimpíada e ganhar aí talvez o primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Então, primeiro lugar vai ganhar uma Alexa, uma vaga no nosso TCP, que é um dos nossos treinamentos aqui, né? E um ingresso VIP para Target, né? Target Week do ano que vem. Então, por exemplo, para quem não acompanhou, a gente está tendo um aulão exclusivo que vai rolar lá no dia 18 com o Guilherme, né? Que é como implementar IA nas organizações. E só vai poder ter acesso a esse painel quem é, né, cliente VIP, quem está aí com o ingresso VIP, né, nesse ano. Então, se você ganhar, você já ganha aí a vaga para o ano que vem. Segundo lugar, vai ganhar também uma vaga no TCP e o ingresso VIP, e o terceiro, o ingresso VIP para o ano que vem. Então, não deixem de participar. Deixa eu pegar aqui o link para mandar para vocês poderem, né? Aliás, eu vou mandar todos os links aí para vocês já terem tudo aí no chat para vocês poderem ir acessando. Então, ali tá, né? Participe do concurso de dashboards, não deixem de participar e de participarem também da live que a gente vai ter agora às 5 horas. Vou passar aqui de novo para vocês. Além disso, né, a gente também está agora com um programa de parcerias, então, se você acha que você tem aí uma possibilidade de ser parceiro da Target, tem algum tipo de, né, acho que tem esse fit, a gente vai ter um programa de parcerias, já vou deixar aqui também o nosso contato do marketing para vocês poderem entrar em contato, aí a gente conversa, vê onde que poderia se encaixar. E também, agora a gente tem o Target Indica, também deixei o link